Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar, uma palavra com os irmãos nesta noite. Vamos falar um pouco sobre propósito e sobre processo. A palavra que já está há 2 semanas aqui se ecoando. E o Senhor tem um momento certo, para nós. O Senhor tem um momento certo para falar, que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, para recebermos a palavra. Que cada vida aqui nesta noite possa ser tocada, transformada por esta palavra. E que saiamos aqui tomando posse da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, através das suas promessas, através da sua palavra. Nós vivemos, a nossa vida e sabemos que uma das coisas que acontece, às vezes, nós passamos muito, são por processos, Embora muitas das vezes não entendemos. Quando vêm as lutas, quando vêm os processos da vida, quando vêm os momentos difíceis, nem sempre a gente consegue interpretar ou nem sempre a gente consegue entender que talvez aquele processo seja um caminho para nós alcançarmos um propósito em Deus. E todos nós vivemos isso. Mas o que é processo? Processo é tudo aquilo que está entre quem nós somos hoje e quem nós queremos ser, ou estar, ou chegar lá na frente. Isso é processo. São situações que acontecem, que nos levam a esse caminho. Então, o que eu sou hoje, ou o que eu fui ontem, e quem eu já me tornei hoje, quem eu sou hoje, e quero me tornar amanhã, ou quero chegar amanhã. O nome disso é processo. Processo é uma ação continuada. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, uma ação continuada, uma realização contínua. Então, é algo que continua acontecendo, é algo que vai acontecendo dia após dia. Processo não é só um momento, mas é uma ação continuada de alguma atividade, de algum segmento, de algum desenvolvimento. Quando falamos de processo, nós podemos nos lembrar do processo de metamorfose da lagarta e da borboleta. Da onde que nós poderíamos imaginar que uma lagarta pode se transformar em uma borboleta. Não existe a borboleta que já nasce em si. Ela é desenvolvida, passa por um processo. A vida da borboleta, o propósito da borboleta já foi construído assim. Deus já formou assim. A borboleta, ela terá evidência, ela nascerá, ela passará a existir através de um processo. Sem processo, não existe a borboleta. Se ela não passar pelo processo de metamorfose, se ela, como lagarta, continuar como lagarta, ela vai morrer desse jeito. Mas a lagarta, que é específica, que se transforma em borboleta, ela precisa passar pelo processo. E é todo aquele processo dolorido, é todo aquele processo que só ela sabe como que acontece, que só ela sabe o que ela passa enquanto ela está ali, dentro de um casulo, depois de ser uma borboleta que caminha, depois de ser uma lagarta que caminha, de poder ter a sua vida própria, de repente, ela é levada a um casulo, a uma casquinha, aonde ela vai viver um determinado tempo, até que ela se transforme em uma borboleta. O nome disso é processo. Se ela não passar pelo processo, não se tornará aquela linda
borboleta. Na nossa vida, não é diferente. Se nós não passarmos pelos processos que a vida nos apresenta, se nós não passarmos pelos processos que Deus permite que nós passamos, porque é necessário para o desenvolvimento, que é necessário para nós deixarmos de ser quem nós somos hoje, quem queremos ser amanhã, aonde queremos chegar amanhã ou quem já fomos. E, portanto, o processo que às vezes já passamos e hoje somos quem somos. E eu quero te convidar a você começar a pensar quantos processos você já passou até chegar aqui e ser o Felipe que você é hoje. Ser o Edson que você é hoje. Ser a Jane que você é hoje. É o mesmo de 10 anos atrás? É o mesmo de 5 anos atrás? Só se não houve nenhum processo. Mas se houve processo, eu tenho plena convicção de que você não é mais o mesmo. De que você não é mais a mesma. Alguma coisa já mudou aí dentro de você. Alguma coisa já houve uma metamorfose em que você já deixou de ser uma mera lagarta e está se transformando ou até já se transformou em uma linda borboleta. É uma pena que as crianças de hoje, novinhas, talvez nem consigam ver uma borboleta. Não sei se Betina já viu uma borboleta, ela já viu. Mas hoje nós temos tão pouquinho, gente. É tão pouco. Na época que a gente era criança, a gente caçava borboleta. Coisa feia, né? Mas a gente caçava as borboletas, eram tão bonitinhas, né? Cada uma colorida. A gente olhava para o meio das plantas. Lá em casa é um imenso Pantanal, né? Então, era borboleta, gente. Cada qual de uma cor, colorida, toda de uma corzinha só, branquinha, toda amarelinha, toda colorida, umas pequenas, médias, grandes. Só que hoje nós quase não vemos mais. Agora eu não sei, me veio uma curiosidade agora. Será que é o processo que não está acontecendo mais? E essas borboletas estão deixando de existir? É algo a pensar e a gente talvez até pesquisar. Por que já não temos tantas borboletas mais? Será que o processo de metamorfose não está acontecendo mais? A natureza talvez não esteja conseguindo fazer com que esse processo aconteça de transformação? Ou será que tem acontecido, mas tão logo elas saem em evidência, elas logo são capturadas, são destruídas? Das duas, uma. Das duas, uma. O que isso tem a ver, pastora, com a minha vida? Eu não sou nem uma borboleta, muito menos uma lagarta. Mas você é um homem, você é uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, um adolescente, que Deus tem propósito com você. E por Deus ter propósito com você, por Ele ter um destino para você, por Ele ter um plano para você, por Ele ter uma finalidade, um objetivo. Você não foi criado simplesmente para nada, para ser um mero vivente na face da terra. Não! Assim como a lagarta que se transforma em borboleta, ela não foi criada para viver somente como uma lagarta. Ela tem um objetivo, tem um propósito, tem um plano que Deus planejou, que Deus arquitetou. E da mesma forma, Deus faz comigo e com você. Ele tem um propósito para a nossa vida, tem um objetivo. E cada processo que nós passamos é necessário para nos transformar em quem Deus quer que nós sejamos. Eu acredito que na face da terra ainda ninguém conseguiu chegar nesse patamar, dizer, já consegui, porque senão já não estaria mais aqui, já teria sido levado para a glória. E nós estamos ainda em transformação, nós estamos ainda passando pelos processos, nós estamos ainda a cada dia sendo
moldados e transformados pelo Senhor, até que cheguemos, né, à perfeição, bem próximo de Cristo, bem mais parecido com Ele a cada dia. Existe um propósito para você. Mas será que todos nós sabemos que propósito é esse? Que propósito é esse que Deus tem para a minha vida? Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você já conseguiu chegar a essa conclusão? Olha, eu sei que Deus quer me tornar uma pessoa desse jeito. E eu não estou falando aqui de características, estou falando de ser uma pessoa a qual Deus planejou para ser. Talvez hoje você já tenha conseguido alcançar algum patamar. Talvez você já tenha conseguido dar alguns passos. Mas a realidade é que é algo muito difícil de se responder. Porque se perguntar para você qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, o que você responderia? Se perguntar para você quem você é. Eu sou o Felipe, esposo da Jo, pai de Davi, trabalho em tal lugar, mas isso não é uma definição da nossa identidade, de quem nós somos. São apenas os papéis que nós desenvolvemos. Ser pai, ser mãe, ser esposo, ser um funcionário, ser filho, são papéis que nós desempenhamos. Isso não quer dizer que seja a nossa identidade. E se você não consegue dizer quem você é, você não sabe dos propósitos que Deus tem. Você ainda está, talvez, achando que você é apenas aquela lagarta. E não alcançou ainda a consciência de que quando Deus criou a lagarta específica, Ele criou para que ela se transformasse em uma borboleta. E assim é conosco. Precisamos saber quem nós somos em Deus. Não diante de uma sociedade. Não temos que ser alguém diante de uma sociedade. Nós temos que ser alguém diante de Deus. Nós temos que ser alguém no reino de Deus. Porque talvez você já tenha alcançado o seu lugar na sociedade. Talvez você seja um empresário, talvez você seja um excelente funcionário, tem feito o mundo girar, tem feito a vida caminhar, vivido os seus dias. Dorme, acorda, levanta, vai para o trabalho, volta para casa. Tem vivido a vida, mas a nossa vida não consiste somente nisto. A nossa vida consiste em um propósito. Sem propósito, não há sentido para a vida. E eu quero ler com você Efésios, capítulo 1. São os versículos 4, 5 e depois de 9 a 11. Que fala acerca dos propósitos de Deus. Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Qual deve ser o nosso alvo? Qual deve ser o nosso objetivo? Existe de verdade um propósito para mim? Existe esse algo que todo mundo fala? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu alvo na sua vida? O que é que você quer alcançar? Quem você deseja ser? Vamos ver o que a palavra vai nos dizer. Vamos ler ali juntos, que aí a gente fica numa mesma versão. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus o que? Em quem? Entende que não é algo assim? Pluf, nasci. Jane foi lá, ganhou Gisele, tá linda, maravilhosa, vamos criar nossa filhinha, ponto. Não. Fomos escolhidos nele.
E isso antes da criação do mundo, para sermos santos, para sermos o que? Separados, irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos o que? Adotados, como? Por meio de Jesus Cristo, conforme o que? O propósito da sua vontade. Versículo 9. E nos revelou, olha de novo, o mistério da sua vontade, de acordo com o que? O seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Próximo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também o quê? Escolhidos, temos sido predestinados conforme o quê? O plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quer saber, você é predestinado a quê? Que Deus já predestinou, que Deus já disse que seria assim. Sermos o quê? Chamados para o seu bom propósito, para vivermos a sua vontade, para sermos o quê? Filhos de Deus. Olha quanta coisa esse texto fala acerca de nós. De nós pararmos e pensarmos um pouquinho, e meditarmos, e talvez para pessoas que pensam assim, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem propósito, eu nem fui planejada. Antigamente tinha nada disso, planejar filho. Tinha nada disso. Os antigos não planejavam era nada. Estava lá, o casalzinho bonitinho, casadinho, fazia o dever de casa, aí vinha um filhinho, vinha 2 filhinhos, vinha 15 naquela época, né? Ninguém planejava era nada. Hoje em dia é tudo planejado, né? Vamos pensar, vamos ter só 2, vamos ver a época melhor. Isso é bom, né? Tempo também, são tempos diferentes, não vivemos o mesmo tempo que vivíamos antigamente. Hoje a situação está bem mais difícil, bem mais complicada. Tudo bem, mas vamos entender que desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, Deus já nos predestinou. Quer saber se você é predestinado? Que já tinha um destino para você já, de ser filho de Deus. Já tem um destino para você? Tem, de viver segundo o propósito do Senhor. Já tem um destino para você, sim, de viver a boa vontade de Deus. Fomos chamados, separados, escolhidos. Foi isso que nós lemos. Para vivermos segundo o propósito de Deus. E assim é a nossa vida. Se temos propósitos para viver, os propósitos necessários, é necessário passarmos pelo processo. Não tem como viver os propósitos de Deus sem que nós passemos pelos processos. E os processos nos tornam mais fortes. Não é para te matar. Às vezes parece, né? Que vem com aquele soco no peito, pá. Pronto, é agora. Não, não. Os processos não são para te matar, os processos são para te transformar. Os processos não são para fazer de você uma pessoa mais frágil, um coitadinho, não. O processo vem para te tornar mais forte. De você depois olhar para trás e ver, meu Deus, como eu passei por aquilo e eu estou aqui. E hoje eu sou uma nova criatura. E hoje eu sou uma pessoa mais forte. Hoje eu sou uma pessoa mais resiliente. Hoje eu sou uma pessoa que tem propósito. Hoje eu sou uma pessoa que quer conquistar, que vou avançar e que entendo da vontade de Deus para minha vida.
Os propósitos, os processos não são para nos matar, mas os processos nos levam até os propósitos de Deus. Precisamos acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos nisso, nós vamos desfalecer. Quer desfalecer? Quando você está no processo e você começa a acreditar que Deus não está com você. Quer desistir? É você pensar que você entrou no processo, que Deus te largou sozinho e que te colocou ali na maior cilada. Quer desistir? É quando você acredita que parece que ninguém está te vendo. Ou que você está gritando a dor da sua alma, mas ninguém está te ouvindo. Mas o Senhor nos chama para vivermos segundo os propósitos dEle. E todo o processo que nós passamos, todo o processo que nós ainda passarmos, é para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o que Deus planejou para que nós sejamos. Existe um plano específico para cada um de nós. Existe um plano geral, vivermos para a glória de Deus. Sermos filhos de Deus, mas existem planos também que são específicos. Deus quer usar muitas vidas. Eu estava ouvindo um pouquinho um pregador e ele estava lembrando de muitas profecias que foram liberadas sobre o Brasil. Ele começou a falar acerca dos nomes, eu não gravei, né? Mas eu vi ele falando de tantas coisas, porque no Brasil vai se levantar pessoas, que vai mudar, que vai fazer, que vai acontecer. Eu creio em profecia, irmãos, mas ele falou tantas profecias lá de trás, mas que eu ainda não consigo ver com os meus olhos. Não consigo ver ainda com os meus olhos. Eu creio que se for de Deus, elas vão acontecer. Mas se os nossos olhos ainda não veem, é porque ainda não está acontecendo. E se não está acontecendo, é porque talvez estão ainda esperando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Quem nós somos quando saímos por essa porta fora? Quem você é na faculdade, quem você é no seu trabalho, será que te reconhece como filho de Deus? Será que as pessoas olham para você e confiam em você porque você é filho, porque você é filha de Deus? A humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E talvez essas profecias ainda não se cumpriram, porque os filhos de Deus ainda não se manifestaram. É porque muitos desistiram por causa dos processos. Porque muitos ainda não conseguiram alcançar o propósito, não conseguiram ainda chegar lá. Mas ainda existe esperança para nós. Se nós estamos aqui, ainda existe propósito de Deus para a nossa vida. O propósito só vai se findar quando Jesus nos levar. Mas enquanto estamos aqui, ainda vamos passar os processos, mas ainda vamos alcançar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Vamos nos lembrar um pouquinho de José? Coisa linda a vida de José, e a gente às vezes só olha lá. Ele foi levantado como governador, mas para ele chegar a ser um governador, ele passou pelos processos. Odiado pelos irmãos, não acreditavam nos sonhos dele. Vendido pelos irmãos, se tornou escravo, sofreu assédio sexual. Naquela época não tinha nome, mas hoje tem. Foi preso injustamente, foi esquecido na prisão, até que um dia se lembraram de José. Mas enquanto isso, foi cada dia mais os processos que José teve que passar. Sabe por quê? Porque os propósitos não são gerados por milagres. Guarda isso. Os propósitos não são gerados por milagres.
Os propósitos são gerados por processos. Não tem um milagre aqui, pim, pronto, estou vivendo o propósito de Deus. Não. Milagre é milagre. Milagre é milagre. Mas processo é processo. Para chegarmos aos propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos passar pelos processos. Você já chegou aonde você chegou assim, por milagre, sim? Plim! Dormi um dia de uma forma, no outro dia acordei de outra. Que você já alcançou, aonde você já chegou, Anderson, aonde você já chegou, filho. Quem você é hoje foi um milagre? Que você foi lá, tocou na orla, né? Ficou curado, o milagre aconteceu? Não. Processos. Choros. Dor. Tristeza. Luta, batalha, guerra. É isso que nos torna forte. É o que nos faz alcançar os propósitos de Deus. Então, se você não está vivendo o processo, ou se você nunca viveu o processo, você está estagnado em algum lugar. Você não precisa pegar a prova com a sua própria mão, não. Não precisa, porque elas vêm sem precisar nós pegarmos com as nossas próprias mãos. Mas se não está acontecendo nada, se ninguém está incomodado com você, tem alguma coisa de errado. E saiba que os processos estão cada vez mais longe. Mas se a coisa está apertada, está difícil aí, saiba que está pertinho, filho. Está pertinho de chegar o seu milagre. Está pertinho de você alcançar os seus propósitos. Porque o Senhor traz propósito sobre a nossa vida. E só alcança aquele que passa pelos processos. Pelos processos. Por mais difícil que seja, é difícil para nós. Mas Deus tinha esse propósito lindo para a vida de José. Ele não imaginava quando tudo começou. Ele não tinha noção, a mínima noção do que ia acontecer com ele. Ele só sabia o que estava acontecendo dia após dia. Assim é conosco também. Talvez você não sabe, não tenha noção de onde você vai chegar. Mas Deus já tem um destino. Deus já tem um lugar, Deus já tem algo para você alcançar. Ele sabe qual é a direção que Ele vai te dar. E Ele sabe quais serão os processos pelos quais você vai precisar passar. José aprendeu a administrar a casa de Potifar. Aprendeu a governar a prisão, porque lá dentro da prisão ele governou também. Até ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Foram partes de um longo processo que preparou José para uma das principais funções de autoridade, o governador do Egito. Nós precisamos entender que o processo sempre irá nos preparar para viver um propósito. Sempre, sempre. O que você tem passado? Não fique triste porque você está sofrendo. Não fique triste porque as coisas às vezes estão difíceis para você. Saiba que José nos ensina a nós pararmos de ver os nossos processos como coisas ruins. Nós não vimos José reclamando em momento nenhum. A Bíblia não fala dele reclamando. Porque os meus irmãos fizeram isso comigo. Porque agora eu fui vendido. Porque pegaram a minha túnica. Nós não vimos em nenhum momento José reclamando. Mas José foi vencendo os seus processos a cada dia. E ele nos ensina também a não olharmos como tribulações, a não olharmos como problemas tão difíceis, mas a começar a ver como preparações para viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Foi isso que José fez, ele conseguiu alcançar isso. Gênesis 45, versículos 7 e 8, nós vemos uma fala de José, depois de tudo que ele passou, depois de estar com os seus irmãos, de rever os seus irmãos, José chegou a uma conclusão. Ele parou, lembrou de tudo que ele passou,
lembrou do que os irmãos fizeram com ele, e ele chegou à seguinte conclusão. Dá para colocar aí para a gente ler juntos? Gênesis 45, 7 e 8. Os irmãos podem ler? Próximo. Assim. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus, para me tornar ministro, para me fazer governador desse povo, para que o povo não perecesse, para que o povo não morresse nos 7 anos de fome. Não foram vocês, quando vocês pensaram que ao me julgar naquela cisterna, que ao me venderem como escravo, me mandarem para um lugar tão longe, vocês pensaram que foram vocês, mas não foram não. Foram não, aquilo tudo foi só um processo para eu chegar aonde eu cheguei, e ele não dizia isso com orgulho, de dizer que ele era maior, não, ele estava dizendo, sabe por quê? Foi o próprio Deus, porque agora eu estou vivendo o propósito que Deus tinha para a minha vida, foi necessário acontecer, Deus permitiu que acontecesse, porque ele tinha um propósito de me colocar neste lugar, mas era necessário todo aquele processo. Era necessário todo aquele processo. Então, fiquem em paz, porque não foram vocês. Tem aquele patrão ruim lá? Não é ele não. Existe um propósito. Passe pelo processo. Está difícil caminhar? Não desista, não. É só um processo. Porque você vai alcançar o propósito. Porque Deus não te deixou sozinho. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito. Me lembrei também de Esther. E fiquei pensando no propósito, nos processos que Esther precisou passar. Até ela chegar a ser uma rainha. Até ela alcançar o propósito que Deus tinha, que ela nem imaginava também. Está entendendo que a gente não imagina o que Deus tem lá na frente? Você está entendendo que o que você acha, Valéria, que Deus tem para a sua vida ainda é muito pequenininho perto do que Ele vai fazer? Você sabia disso, Marcela? Que o que você imagina que vai acontecer, você está no caminho, está se esforçando, está caminhando, está no processo, aí você imagina que vai chegar em um lugar, mas Deus tem um lugar bem mais alto. Diz a palavra que os planos dele são mais altos do que os nossos planos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Então aonde você pensa que vai chegar, ainda é muito pouquinho perto do que Deus tem para fazer. Ainda é muito pouco. Esther não imaginava, aos 3 anos de idade ela ficou órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu ou Mordecai. Era escrava, estava lá na Babilônia como prisioneira, junto com Mordecai, junto com todo o povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Cresceu ali naquele contexto de uma vida de escravidão. Da onde que ela podia imaginar um dia ser a rainha, a esposa do rei Assuero? Como assim, gente? Vamos dizer, não era uma menina de orfanato porque tinha o primo que pegou ela para criar como uma filha, porque senão ia viver no orfanato. Então vamos imaginar uma criança órfã de pai e mãe,
Ao você olhar para aquela criança, que futuro você daria para ela? Mas assim aconteceu com Esther, ela passou pelos processos. E quando o rei Assuero ficou sozinho, sentindo falta da sua ex-rainha, decidiram fazer um concurso para escolher uma nova rainha. E Esther foi encontrada, achada, levada entre essas moças virgens e bonitas que tinha no reino. E dentre todas aquelas ricas e pobres, estava Esther. E o rei se agradou dela. Ok, coisa linda. Parece história de conto de fada, né? Se tornou uma princesa, se tornou uma rainha. Ela não imaginava isso. Mas ela achou que era só para ser uma rainha. Né? Estou indo para um concurso de beleza. Vou para lá porque vão escolher uma rainha para o rei. E eu serei uma rainha. Vou reinar junto com ele. Se eu for a escolhida, ok. Não sabia Esther que havia um propósito de Deus para a vida dela. E ela passou pelo processo que precisava passar, de 1 ano, que precisavam se purificar, se embelezar, para depois se apresentarem ao rei. Ela foi escolhida. Depois de um tempo é que ela vai descobrir que a vida dela ali no reino, que ela ser escolhida como a rainha, é porque Deus tinha um propósito de usar a vida dela para salvar o seu povo. Houve um decreto aonde matariam todos os judeus. E eles nem poderiam se defender. Iam ter que morrer caladinhos. Ao chegar essa notícia para Esther, imagino ela ter pensado assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E naquele exato momento, olha que coisa linda, os processos é que revelam os propósitos. Porque foi naquele momento ali, em que ela soube que todo o povo morreria, e que automaticamente ela também, e a casa do pai dela também, quando se dizia, queria falar de família, dizia a casa do teu pai, que todo mundo morreria, mas somente Esther poderia fazer alguma coisa pelo aquele povo. Lá atrás, quando ela perdeu seus pais, lá atrás, quando ela foi levada cativa, lá atrás, quando ela cresceu naquele ambiente de tristeza, ambiente de dor, é porque lá na frente, Deus contava com Esther para salvar o povo. Esther, capítulo 4, versículo 14. A pergunta que foi feita a Esther, e Esther ficou sem saber que resposta dar, o que eu posso fazer. Olha, todo o povo vai morrer, é um decreto e não tem como voltar atrás. O que eu posso fazer? Foi no momento em que a dor, o processo, pôde revelar o propósito para Esther. Foi quando o Mordecai disse para ela, olha, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Veja bem, você pode ficar quieta, você pode não fazer nada, você pode não falar nada. Mas eu creio que livramento e socorro virá de outra forma, de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, a família do seu pai, morrerão. Aí ele faz a seguinte pergunta. Quem sabe, olha o processo revelando o propósito. Quem sabe que para esse tempo que você chegou à posição de rainha, quem sabe não foi para isso, você chegou até aqui, quem sabe não é para isso?
Só isso. E esse era o propósito. Então Esther se levantou, Esther se posicionou, colocou o povo para jejuar. Ela jejuou com as mulheres e foi se apresentar ao rei, para que pudesse acabar com aquele decreto. E Esther foi a mulher que Deus usou para salvar o povo. O decreto não tinha como ser revogado. Uma vez dado, não poderia ser revogado. Mas ele deu um outro decreto. O rei estabeleceu um outro decreto em que eles podiam se defender. Olha, se vierem armados contra vocês, vocês podem lutar. Vocês podem já começar a se preparar para a batalha. E vocês ainda podem pegar todos os despojos. Pega tudo. Tudo que eles tiverem, que o inimigo tiverem lá, vocês podem pegar tudo para vocês. E assim foi que o povo judeu foi livre da morte, através da coragem de uma mulher que entendeu que os processos revelam o propósito. De uma mulher que entendeu que naquele momento Deus o colocou naquela posição, na hora certa, no lugar certo, na posição certa, para livrar a vida de um povo, proteger, salvar a vida de um povo. A pergunta é, quem sabe, se não é para esse tempo hoje, que você está na posição que você está? Pastora, eu não sou uma rainha. Ah, mas rainha do lar você é. Pastora, eu não sou um rei. Ah, mas sacerdote da tua casa tu és. Mas eu não sou o patrão. Ah, mas você pode ser um bom empregado. Servindo como se estivesse servindo a Deus. Você pode ser referência aonde você está. Deus pode usar a sua vida para salvar o seu povo. Aonde está o povo? Está por aí, ó. Está por aí, está lá no seu trabalho, está lá na sua escola, está lá na sua faculdade, está dentre os seus amigos, está no meio da sua família. E quem sabe, se não foi para esse tempo que o Senhor te levantou, que o Senhor te escolheu, que o Senhor está revelando os propósitos para a sua vida, quem sabe? De que forma você vai responder a Deus? De que forma você vai entregar a Deus? E reconhecer que os processos estão revelando os seus propósitos para a sua vida. Quando te perguntarem, ou quando você mesmo se perguntar, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Lembre da história de Esther. Embora ela não soubesse, mas ela chegou no seu propósito, porque ela viveu os processos. Ela conseguiu alcançar em Deus os seus processos. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Só precisamos enfrentar os processos que nos levarão a vivermos os propósitos de Deus. Entende, Davi? São os processos. Vivemos numa sociedade hoje muito difícil. Difícil para adultos, difícil para crianças, difícil para idosos. Ninguém respeita mais ninguém, mas talvez você tenha que ser o respeito naquele lugar. Tem um ditado que quer ser respeitado, você primeiro precisa respeitar. Cada um temos opiniões formadas, mas a minha opinião, eu não tenho que enfincar ela dentro da tua cabeça se você seguir a minha opinião. Liberdade de expressão ainda existe. Formadores de opiniões também ainda existe. Quem sabe, Deus não quer te levantar nesse tempo como um formador de opiniões. Como pessoas grandes nessa sociedade, nesse mundo que nós estamos vivendo. Aonde você estiver, de você ser aquela pessoa às quais os outros precisando de socorro, precisando de livramento, quem sabe não é você?
Quem sabe não é você? Quem sabe você está nesse trabalho porque Deus tem um propósito com você lá no trabalho. Mas não reclame dos processos, porque os processos são um trampolim para nós alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Para encerrarmos, falar um pouquinho de Davi, menosprezado pelos seus irmãos, o menor da sua casa, chamado pelo seu irmão mais velho, né? Eliabe, se eu não me engano, quando eles estavam diante de Golias, Golias afrontando eles e dizendo: quem vai vir lutar comigo? Quem será? Quem será o guerreiro que virá lutar comigo? E aqueles homens fortes, né? Preparados de batalha, homens de guerra, todos amedrontados. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25, 30, Júlia, 35, 40 dias. Todo dia ia lá Golias. Qual é o homem que vai lutar comigo? Provavelmente chamando eles até de fracos, porque 40 dias chamando para uma batalha e não vai ninguém. Eles só ficavam lá na posição e não faziam nada, até que chegou aquele menininho ruivo, pequeno, magrinho, provavelmente. Não era de belezura, não era, né, saradão, igual os irmãos eram. E ele começa a ver aquela afronta, ele, mas que negócio é esse? E ele começou a perguntar o que é que estava acontecendo. E Eliabe, o seu irmão mais velho, olhou para ele e falou: é o que, menino, que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Menosprezado. Um pastorzinho de poucas ovelhas. Mas foi aquele pastorzinho que depois de vencer Golias, foi perseguido, foi injustiçado, se tornou um fugitivo porque ele começou a incomodar Saul. Ele vencia todas as batalhas, venceu os filisteus, e Saul, que já havia vencido a milhares, Davi, 10 milhares, muito mais do que ele começou a ficar furioso por conta disso. E foi Davi perseguido, afligido, humilhado, injustiçado, ameaçado de morte. Se nós lermos os salmos de Davi, a maioria deles é Davi pedindo socorro. É Davi dizendo: Senhor, me socorre, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, me livra. E Davi fez muitos salmos ali, passando pelo vale da sombra da morte, e vivendo os seus dias de perseguição, de tristeza. Processos. Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não havia sido levantado rei. Ele só foi levantado rei depois que Saul morreu. Mas Davi passou ali todo o seu processo. E todas essas fases pelos quais Davi passou, até ele assumir o reinado, nós podemos compreender como processos. Foram os processos da vida de Davi, que Davi teve que enfrentar, no secreto dele, nos processos dele, é que o caráter dele foi sendo forjado, foi sendo trabalhado. E conosco não é diferente, no nosso secreto, às vezes nos nossos processos, é que o nosso caráter vai sendo forjado, e nós vamos sendo preparados para os propósitos de Deus para nós. E ali Davi foi preparado, depois de passar por todos os processos. E quando chega, pastora, no final do processo? Quando chega no final do processo, a maior recompensa não vem somente de acabar. Pronto, ufa,
Acabou os processos. Não, não. Quando nós chegamos no final do processo, a nossa maior recompensa é conhecermos a Deus durante todo o caminho do processo. É reconhecermos que Deus esteve conosco e que Ele está nos colocando agora no propósito. Essa é a maior recompensa. De saber que agora eu estou no propósito. Assim como José chegou naquele dia, olha, não foram vocês, fiquem tranquilos, porque agora eu estou no propósito. Foi Deus. Assim como Esther, ela disse assim, acaso não foi para esse tempo, Esther? Foi para esse tempo. Então vamos embora, vamos jejuar, vamos embora e vamos livrar esse povo. E livrou aquele povo, ela estava no propósito. E agora nós vemos Davi, aquele Davizinho, chegando a um momento em que ele foi levantado rei. Foi coroado rei. E ele entendeu. Agora eu começo a viver os propósitos. Porque os processos passaram. Os processos vão passar para você também. Tenha certeza disso. Uma coisa interessante, que tem me angustiado um pouco, no final desse tempo, quando nós estamos nos nossos processos, parece, Anderson, que nós desacreditamos. Nem parece que é o mesmo Deus de José, de Davi, de Esther e de tantos outros. Parece que é um Deus piquititinho, que não tem muito poder, que não pode muita coisa. Aí a gente reclama e reclama, porque está tudo perdido, porque está tudo acabado, porque não tem mais jeito. Aonde está o Deus da Bíblia? Aonde está o seu Deus? Não é o mesmo? É? Não é? Porque assim como José venceu, você vai vencer também. Assim como Davi venceu, você vai vencer também. Se é o mesmo Deus, assim como eles venceram, nós venceremos também. Porque Ele não muda, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. E nas mãos dEle há todo o poder. É Ele quem governa todas as coisas. É Ele quem milita as nossas guerras. É Ele quem nos faz vencer. É Ele quem caminha conosco. É Ele quem nos pega no colo quando nós não conseguimos caminhar. É Ele quem nos faz andar pelo vale da sombra da morte. E nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. A tua vara e teu cajado nos consola. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Qual é o Deus que você está servindo? Então não diga que não tem jeito para o teu marido. Não diga que não tem jeito para os seus filhos. Não diga que não tem jeito para a sua família, para o seu amigo, por mais perdido que ele esteja. Não diga que não tem jeito. Porque se existe um Deus no céu, assim como existe um Deus na Bíblia, assim como existe um Deus entre nós, e Ele é o mesmo Deus, Ele fará pela nossa vida também. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, que sonhamos e esperamos, segundo o poder que opera em nós. Porque se Ele vive em nós, esse poder opera em nós. Esse poder opera em você, em você. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia e de poder.
e de poder. Então não reclame dos processos, porque você vai chegar no seu propósito. Olhe para os seus processos, olhe ele, encare ele de frente e diga: você vai passar. Você vai passar. Eu não vou morrer, não. Está pensando que vai me matar? Vai não. Vai não. Sabe por quê? Porque se existe um propósito de Deus para a tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem passar o processo. Posso passar no processo sim, mas vou chegar no meu propósito para a glória de Deus. Independente do resultado, não sei, já estão celebrando aí. Se foi um ou se foi outro, mas o nosso Deus, que Ele é poderoso, é Ele quem governa a nossa vida. A nossa vida não está nas mãos de homens, homens que falham, homens que não têm valor, mas a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé e se aproprie do poder de Deus, se aproprie desse Deus que você serve, pega Ele no cangote e fala: Senhor, fica aqui pertinho de mim. Senhor, não vai embora não, não me deixe sozinho não. Está difícil, o processo não está fácil, mas eu sei que eu vou vencer, porque é a tua palavra que está sendo revelada para nós esta noite. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, porque se fosse para mim, eu ia sair correndo junto com você, mas é a palavra de Deus. E você precisa somente tomar posse. É somente tomar posse, se apropriar dela e receber essa palavra sobre a sua vida. Quero convidar aqui o irmão Anderson para estar orando conosco. Vamos orar nesse momento, queridos, entregando diante do Senhor os nossos processos e crendo que Deus tem propósito. Quantos aqui querem alcançar os seus propósitos?